Olá, pessoal! Hoje nós vamos começar a medida com um instrumento de medida de tempo que é bem bacana. Então, a professora Hilda vai conversar com vocês sobre as medidas padrão de tempo. E o instrumento que a gente utiliza para as medidas padrão de tempo é o nosso conhecido relógio. Então, nós vamos trabalhar na página 98 do nosso livro. Vocês vão observar que para a gente se organizar, precisamos saber o dia em que os eventos acontecem. E tudo isso é marcado no calendário, certo? Mas também precisamos saber qual é a hora que eles começam e a hora que esses eventos terminam. Por exemplo, se eu sou um aluno que estudo no período da tarde na minha escola, eu tenho que saber a hora que começa a minha aula e a hora que termina a minha aula. E essa hora aparece no relógio. A mesma coisa se eu estudo de manhã, como é o caso do exemplo. A professora está mostrando no quadro de giz 8 horas o início da aula, 8h10 leitura, 8h30 aula de língua portuguesa, 9h30 aula especial, 10 horas o recreio. Então nós marcamos os eventos e todos esses eventos têm uma hora para começar e uma hora para terminar. O que é importante vocês observarem, tá? Que para marcar horário do início e do fim das atividades, nós temos relógios. Os relógios são instrumentos que medem ou que organizam o tempo. Como vocês podem ver, esse é um relógio digital, tá? O relógio digital, ele está marcando em números a hora e os minutos. Então são, nesse caso aqui que a professora está mostrando, 11 horas e 28 minutos, certo? Então, vocês podem observar aqui que nós temos 11 horas e 28 minutos e daqui a pouco ele vai mudar para 11 horas e 29 minutos, conforme o tempo que a professora demora mostrando as coisas para vocês. Então, conforme passa a aula, passa o tempo também. Então, 11 horas e 28 minutos. Aqui, por exemplo, num relógio tradicional, que não é o digital, que nós chamamos esse relógio de analógico, porque a gente tem que analisar para poder responder. Então, o que acontece com esse relógio aqui? Ele está marcando, por exemplo, o ponteiro pequeno, ele está marcando a hora e o ponteiro grande os minutos. No outro relógio nós tínhamos 11 horas e 29. Então, eu vou pegar o ponteirinho pequeno e vou fazer o seguinte, vou rodar o ponteiro pequeno e vou marcar 11 horas e 29 minutos. Daqui a pouco são 30, mas daqui 29. Então, 11 horas e 29 minutos eu tenho marcado no meu relógio analógico. Estão vendo aqui, pessoal? Observem com bastante atenção esse relógio, certo? Ele é um relógio analógico. E o outro que nós tínhamos aqui é um relógio digital. Conseguem observar com atenção? Tá? Vamos então continuar observando. Os dois relógios que nós temos, eles marcam horas, os dois, tá? Então, lembrando que no relógio analógico, o ponteirinho menor marca a hora e o relógio analógico, o ponteiro maior, marca os minutos. Então, nós vamos observar o seguinte, que nós vamos lá na nossa mão na massa, preencher o que estamos pedindo. Vocês vão observar as imagens a seguir e responder aquilo que nós pedimos. Então, esse aqui é um relógio de um jeito, esse aqui é de outro, tá? Vejam que esse aqui tem os ponteiros, esse aqui já tem os números. Aqui nós temos outra vez um relógio que marca a hora exata. Aqui nós temos um outro relógio, esse relógio aqui eu tinha quando eu era pequena, pessoal, que nem vocês. Sabe? A gente chama usava despertador. Aqui em cima tem duas campainhas. Quando chegava a hora de despertar, a gente colocava lá a campainha, ela tocava para a gente acordar. Aqui temos um outro tipo de relógio que não tem ponteiros, observem. E aqui um relógio com ponteiros, aqui um relógio de pulso que a gente coloca aqui com ponteiros. E esse é um relógio muito diferente. É um relógio das Arábias. Esse relógio chama-se ampulheta,
certo? A ampulheta, ela mede o tempo que a areia demora para passar de um lado do vidro para o outro lado. Então, ela passa por um espaço fininho, pequenininho, até que ela enche o outro lado. E por aí nós conseguimos calcular o tempo, certo? Então, o que vocês têm que fazer? Vamos lá para as perguntas que nós vamos fazer para vocês. Tá aqui. Para que servem os instrumentos acima? Observem de novo todos esses relógios aqui. Para que servem os instrumentos acima? Vamos responder juntos? Os instrumentos acima servem para... Vamos escrever lá? Medir o tempo. Então, meus queridos, os instrumentos que nós temos aqui, todas essas figuras aqui, são instrumentos que nós usamos para medir o tempo. A pergunta B. Como se chamam esses instrumentos? Nós chamamos esses instrumentos, aqui é a B, nós chamamos esses instrumentos de relógios. Muito bem. Agora nós vamos para a questão C. Circule os relógios digitais. Qual é a diferença entre um relógio analógico e um relógio digital, pessoal? Vamos ver se vocês se lembram. Um relógio analógico é esse aqui que tem ponteiros. O ponteiro menor marca a hora do dia e o ponteiro maior marca os minutos. Então, no caso agora são 11 horas e 33 minutos. Observa aqui, tá? Eu marco assim. Mas esse é um relógio analógico e ele tem ponteiros. Olhem o caso do relógio digital. O relógio digital não tem ponteiros. O relógio digital, ele tem números que indicam a hora, não tem ponteiros. Então, nós vamos prestar atenção nesses relógios aqui. Circule os relógios digitais. Esse aqui que vocês estão observando, que é o relógio laranjado, um relógio de pulso, ele tem um mostrador branco e verde e tem números escritos. Vocês estão vendo ponteiros nesse relógio? Se vocês não estão vendo ponteiros, é porque esse aqui é um relógio digital. Então, circule os relógios digitais. Nós vamos fazer um círculo em volta desse aqui. Agora, nós vamos encontrar outro relógio digital. Nós vamos fazer um círculo em volta desse aqui. Esse aqui é bem parecido com o que a prof mostrou para vocês, certo? Então, esse também é um relógio digital. Vamos circular. Circular é fazer um círculo em volta. Aqui, esse aqui é um outro relógio digital também. Qual é a característica? Não tem ponteiros, ele tem os números no mostrador, ele não tem ponteiros. Então, nós vamos ler esse relógio aqui, ele é o relógio digital, vamos circular. Esse relógio aqui é digital ou é analógico? Qual é a característica primeira que me diz que este é um relógio analógico? Ele é um relógio analógico porque eu tenho ponteiros para a hora e ponteiro para o minuto, tá? Então, esse é um relógio analógico. Vamos procurar. Aqui, nós temos um relógio digital. Observem, é um relógio de pulso, esse pretinho, mas ele não é um relógio digital, porque aqui no mostrador eu posso ver que ele está marcando as horas assim como esse relógio, como esse relógio, como esse relógio. Então, cabe a vocês agora, tá? Vocês circularem os relógios digitais. E a quarta pergunta, que é a questão D, pessoal, tá? A D, a quarta pergunta diz assim: qual dos relógios digitais está marcando o maior horário? Agora nós vamos com calma observar. Nós temos aqui esse relógio digital, certo? Ele está marcando 8 horas, olha aqui, 8 horas e 34 minutos. E lá no relógio digital está escrito 8, 2 pontos, 34. Ainda tem os segundos ali, mas vamos marcar assim, 8 e 34. Vamos ver o outro relógio, 11 e 30. 11 e 30. Olha só, 11
2h30. Aí nós temos mais um, tá? Nós vamos ter um outro relógio que é o relógio digital do meio ali, que marca 15h57. Puxa, esse aqui marca 15h57. Agora nós temos um último relógio digital ou só temos esses três? Temos só esses três, este e este. Qual é o maior horário que vocês estão vendo aqui, tá? Qual é o maior horário? 8h34, 11h30 ou 15h57? Nesse caso, o maior horário que nós estamos vendo aqui é 15h57, tá aqui. 15 horas, 15 é maior que 11, que é maior que 8. Então, o 15h57 é o maior horário. Vamos escrever lá, tá, pessoal? Então, vamos prestar atenção ali nas outras perguntas que aparecem para nós, tá? Agora vocês vão fazer um X. Vocês circularam os relógios digitais. Vocês vão fazer um X nos relógios analógicos. Voltem lá para a figura. E vocês vão fazer um X em quais relógios, pessoal? Nós vamos fazer um X aqui. Nós vamos fazer um X nesse despertador bacana, porque ele tem ponteiros, por isso ele é analógico. Nós vamos fazer um X aqui, porque ele é um relógio de parede, provavelmente, e ele tem ponteiros. E vamos fazer um X aqui nesse relógio de pulso, que também é analógico. O que vocês observaram, gente, tá? Dos relógios analógicos, vocês vão observar, tá? Que vocês marcaram no item C, olha que pergunta importante. Vocês marcaram no item C e no item E, né? Mas um dos relógios aqui, pessoal, não é um relógio nem analógico e nem digital. Vocês não conseguiram marcar, né? Porque nós fizemos um X nos relógios analógicos, fizemos um círculo nos digitais, mas sobrou este aqui. O que é isso aqui? Tá? Esse instrumento é uma ampulheta. A professora vai escrever o nome dela aqui, ó, bem vermelho, para vocês pensarem e descobrirem quem inventou, quem usou a ampulheta. É muito bacana, é um relógio muito interessante que eles usavam antigamente para poder medir o tempo, certo, meus queridos? E agora vocês vão tentar achar uma ampulheta e vão pesquisar o que está pedindo aqui, né? Como é o nome desse instrumento? A professora já escreveu o nome para vocês, mas agora eu preciso que vocês escrevam como esse relógio ampulheta funciona, tá? Então essa é a pesquisa que vocês vão fazer. Até a próxima aula. Um grande abraço.